New Age Cast, podcast New Age. Natal em família no New Age Cast. Eu sou a Érica do Douglas. Eu sou o Douglas da Érica. Já quero te fazer um pedido muito especial. Já curte, compartilha e envia esse podcast muito especial para todos aqueles que serão abençoados assim como você. E para você que quer saber tudo o que está acontecendo no mundo e aqui na Igreja Batista Atitude, acessa aí @Ministério da Família IBA ou @SouNewWay. Se ainda não se inscreveu em nosso canal Atitude TV, já quero te convidar a ativar as notificações e ficar por dentro de tudo o que a nossa igreja oferece. O nosso encontro é todo sábado às 18 horas na Atitude TV e também pela Bem Mais TV. A TV da família. Vamos apresentar? Vamos. A nossa família, a família Castro, um casal jovem que vai contar a história de vida deles para vocês. Ele tem 22 anos, é empresário. Ela tem 26 anos, é supervisora comercial. Um casal fast. Você vai entender por que o Douglas está falando que é um casal rápido. Sejam muito bem-vindos, Willis e Jaine Castro. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, de verdade. Somos rápidos, literalmente, em todos os sentidos, Vamos né? falar, explica por que, Jaine, essa rapidez toda. Eu vou deixar o Willis falar, que ele é o mais falante do relacionamento. Meu Deus, não pode antes das honras, amor. Quer falar, não? A gente gosta de ouvir a sua versão. Olha, Que depois ela dá o contraponto. meu É. Deus do céu. Então, a Érica fala que a gente é rápido, né? Porque a gente fez o curso A Caminho do Sim. E a gente namorou, noivou e casou em 4 meses. Isso se conhecendo, Pode tudo isso, isso. gente. Em 4 meses. É possível. É possível. É uma exceção, não é? É uma exceção à regra. Né? Geralmente o tempo de namoro leva-se um tempo mais. Pelo menos um ano, É um né? ano para se conhecer, não é? Mas você tinha certeza que ele era o cara para tu casar, Jaine? Então, no começo, não demorou muito, né? Mas as primeiras semanas eu não tinha tanta. Mas ele tinha tanta certeza que eu acho que eu embarquei na dele e foi isso. E começamos a orar e fizemos um propósito. E eu senti, depois do propósito, que Deus tinha confirmado em mim. Então, foi isso. Tá, e conta lá. Vai, vamos conta lá, a sua vamos lá. versão. Eu e a Jane viemos de relacionamentos frustrados, né? Se ela quiser depois abrir e tudo mais. A situação dela é bem mais forte, né, do que a minha. Mas eu tive estava afastado e tudo mais. Tive um relacionamento dentro da igreja. Eu orei 1 ano para começar a namorar com essa pessoa e tudo mais. E, basicamente, quando a gente ia noivar, a gente já estava 1 ano e pouco junto, quase 2 anos. Eu comecei a orar e eu tive um sonho. E eu pedi uma resposta ao Senhor de 3 confirmações para mim casar ou não. E aí o Senhor me respondeu que não era para mim casar. Quer falar? Duda? Corajoso, hein? Tava noivo da pessoa Ia noivar. e tava namorando há 1 ano. 1 ano e pouco, quase 2 anos, 1 ano e 8 meses. Então você queria ter a resposta para saber se casava ou não. Exatamente. Tá. E aí, eu pedi 3 respostas, assim, muito surreal. Uma das respostas era um amigo dela, pessoal, me ligar e falar que isso não era de Deus. E ele estava afastado. E aí aconteceu isso, né? E outras coisas. E aí, um dia, ela fez uma festa de aniversário com o pessoal lá da célula, que lá a gente trabalha com célula. E aí, um dia depois, dia 27, a gente passou o Natal junto, dia 27, eu chamei ela e falei assim, olha, eu acho melhor a gente dar um tempo e tudo mais. Aí ela chorou, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza. 2 meses depois veio à tona uma situação desagradável, né? Que ela vivia uma vida dupla, vamos dizer assim, dentro da igreja e fora da igreja. E aí isso foi um transtorno, né? Uma decepção e tudo mais. E eu entendi que foi realmente da vontade de Deus da gente terminar naquele momento. Porque ia ter um casamento frustrado e tudo mais. A parte dele foi essa. A minha foi bem parecida também. Eu vim de um relacionamento bem conturbado. Diferente dele, eu namorei, noivei, fiz o processo certinho durante 3 anos. A gente namorou, aí depois compramos um apartamento, fizemos todo o processo que a gente achava certo diante da igreja, né, de Deus e tudo mais. Só que depois desses 3 anos, um período em que ele estava muito doente, eu descobri, nesse período em que ele estava doente, muitas coisas sobre a vida dele, que era mais ou menos a questão da vida dessa ex-namorada do Willis. Ele também tinha essa vida dupla, só que diferente do Willis, ele tinha relacionamento com vários homens
e várias mulheres. Então, foi uma loucura. Que decepção para você, Jaine. Foi muito difícil porque a gente sonha, né? Depois que já está noivo, compra uma casa, então a gente quer tudo do melhor. Então, a gente já procurava os móveis, tudo que a gente pudesse colocar na nossa casa do nosso jeitinho. Então, foi bem difícil. Eu já tinha mudado de igreja, já tinha me adaptado à igreja dele, então tudo foi muito difícil. Sair da igreja de lá, deixar todas as pessoas, as minhas equipes, porque lá a gente assumia cargos, né? Então, tinha as equipes, as meninas que contavam comigo, então foi tudo muito difícil. Então, quando a gente se conheceu, a gente estava nessa fase, assim, em que estávamos um pouco desacreditados daquilo que Deus queria para as nossas vidas, depois de tudo isso. Mas o nosso Deus não é um Deus de confusão, e a gente entende que foi um livramento de Deus, né, para as nossas vidas, e que nos encontrarmos foi uma forma também de não nos curarmos, porque a gente aprendeu no curso que nós precisamos estar saudáveis para termos um relacionamento, mas foi uma forma de nós entendermos que Deus cuidava de nós realmente, que da mesma forma que aconteceu com ele, aconteceu comigo, nós poderíamos juntos vencer isso e trazer para outras pessoas que Deus pode mudar, né, a vida das pessoas. E vocês se conheceram aonde? Então, vou chegar lá. Já que, tipo assim, um tava numa igreja, outro tava na outra. A Jaine ela morava em Madureira e congregava em Piabetá, então é bem longe, né? Depois de São Gonçalo. E eu congrego na Igreja Batista Vale Rio, né? Que é ali na Estrada Coronel Pedro Correia. E o que acontecia? Quando eu ouvi falar da Jaine, que foi o primeiro aspecto, a minha avó estava com câncer. E era minha bisa, né, no caso. E ela morava com a gente. Então, eu estava num momento assim... não queria nada. Não queria nada. E assim, eu já tinha tomado a decisão que eu não iria casar mais novo. Porque eu tive esse relacionamento com essa menina dentro da igreja, né? E eu fiquei bem decepcionado. E aí depois comecei a namorar uma menina, assim, maravilhosa. Mas só que eu entendi que ela não era mulher para mim casar. Então a gente ficou 3 meses juntos e eu falei para ela, olha, eu tô sentindo que não é pra gente casar e tudo mais. Então, eu via ela muito como amiga, sabe? Apoiadora. Isso acontece muito em relacionamentos, né? A pessoa enxerga na outra pessoa um apoio emocional, não um relacionamento verdadeiro. Ainda mais depois, quando você passa uma decepção amorosa. Então, se realmente você não tiver certeza, né, da pessoa que você está escolhendo para casar, você vê ela como um apoio, você Exatamente. gera até uma dependência emocional. Muita gente confunde isso. Muito bom você e ter acaba trazido isso. atrapalhando os relacionamentos, às vezes, de uma real amizade. E porque a pessoa encontra um apoio para aquela dor, às vezes a pessoa não é nem amiga, mas oferece o ombro, oferece um suporte e acaba se relacionando intimamente e aí desconstrói todo um futuro que poderia ser brilhante, porque se precipita com a emoção. Não, e o engraçado é que essa menina era uma menina excelente, ela era uma mulher de Deus. Ela fazia todas as minhas vontades. Na época eu fazia dieta, né? Agora eu tô um pouquinho pançudo. Mas na época eu fazia dieta, então assim... Só porque fazia todas as tuas vontades, ela era uma mulher de Deus. Fazia minha comida, Nossa. assim, era sempre presente, porque Pegou ela era de visão. outra igreja, né? Então ela era sempre presente na célula, ativa e tudo mais. E eu tive um sonho, de um dia pro outro, e no meu sonho, eu casava com ela, que a gente já tava falando em casamento e tudo mais. Ela também veio de um relacionamento... Ela já foi casada e tudo mais, mas ela era nova. E eu tive um sonho que eu casava com ela, era um casamento lindo, perfeito, mas eu casava e era infeliz. Cara, aquilo me deu um estalo. Aí teve um dia, no dia seguinte ela foi me visitar na empresa. Quando ela entrou na porta, eu falei, gente, eu tratei ela como uma amiga, não foi como uma mulher que eu quero casar. E ali, pra mim, encerrou o ciclo. E aí a gente tem uma empresa, eu tenho uma empresa com a minha mãe de moda íntima, né? E aí a gente começou no processo de começar a fabricar. Comprar máquina e tudo mais, que a gente só comprava e revendia, era multimarcas. E hoje em dia a gente tem a nossa fabricação, né? E aí começou essa questão de começar a procurar máquinas. A gente achou um cara que vende máquinas aqui no Rio de Janeiro. E ele falou, e eu estava com muita dificuldade de achar uma pessoa que abraçasse a causa, porque a gente estava entrando num segmento que não sabíamos nada, não sabia botar uma agulha na máquina, não sabia para que servia uma máquina para outra. E aí ele falou assim, não, vou te indicar uma costureira pertinho da sua casa. O nome dela é Marinalva. É a tia dela. As famosas jesuicidências, seria isso? E Isso aí mesmo. eu cheguei lá e tudo mais, ela já trabalhava. E ela falava pra mim, não posso pegar mais nada, já tenho meus clientes e tudo mais. Falava, não, mas começa, não sei o quê. Ela diaconiza, né? Aí eu falei, não, diaconiza Marinalva, começa e tudo mais. Ela, não, Willis, eu tenho muita coisa, não dá. E aí a gente conversando, contei minha história de vida pra ela e tudo mais.
E aí, o que aconteceu? Ela falou assim, menino, mas eu tenho uma mulher de Deus pra te apresentar. Mentira. Falou. Foi a tia que foi a Cupido, Jaine. Fez um super papel, né? Eu acho que eu não era nada nem tudo aquilo que ela falou, mas ela fez Ela vendeu ali. mostrou foto, mandava foto dele pra mim. Uma confusão, gente. Olha, isso dá certo, viu? Ou são as tias, né, Não, amor? e ela- Tias, discipuladores. Diaconisas, Diaconisa. líderes, né? Que sejam de Deus, pelo amor de Deus. Sim, sim. E aí foi muito engraçado que eu contava minha história pra ela e falava assim, não vou casar nem tão cedo. Aí ela falou assim, não. Aí depois, segunda vez que eu fui lá, ela falou, Willis, eu tenho uma mulher de Deus pra sua vida. Eu falei assim, Marina, você já desistiu, eu duvido ser uma mulher de Deus, ser uma boa pessoa, né? E assim, eu sou muito criterioso. Então, a minha mãe é uma mulher muito guerreira. Então, eu queria uma mulher muito guerreira, né? Batalhadora, isso? Não batalhadora no sentido de trabalho, mas com garra. Eu, Willis, né, acho particularmente, hoje as meninas muito novas, muito moles, entendeu? Elas não têm Não tem o quê? Elas não têm a vontade de ganhar a vida, sabe? De somar. Mas eu vejo as mulheres hoje, elas querem... Não é a maioria, tá, gente? Mas elas querem... Pode falar, irmão, pode falar. Querem tudo pronto. Exatamente, Eu elas acho que querem essa é a estar- palavra. Facilidade, Exatamente. né, hoje. E elas querem status social. Então, assim, naquela época... Pai de menina. Não. Eu tô pensando porque quem fez isso com elas foram os pais. Sim, tá? sim. Não vou nem... Assim, não é a gente não tá despejando a culpa sobre uma geração. Não. São os pais que fazem isso. É muito fácil para essa jovem, tudo que ela quer, ela tem, entendeu? Aí eu tinha sempre essa dificuldade, né? De ter uma mulher parceira. Porque eu vi sempre que minha mãe foi uma mulher sempre de garra. E eu sempre lutei junto com ela. Então eu queria uma pessoa dessa do meu lado. Honesta, mulher de Deus, era primordial pra mim e tudo mais. E aí ela falando, eu falei assim... Não existe essa mulher. Eu falei pra ela... Aí, um belo dia... Decepcionado que achou que eu não tivesse mais. E engraçado que nessa época, eu estava tão desiludido que eu ia casar, que eu comprometi meu salário todo com o investimento que eu fiz. Né? Então, assim, eu realmente sabia que naquele momento eu não ia sair da casa da minha mãe. E as pessoas falavam assim pra mim, quando você menos esperar, você vai casar. Que eu tinha ansiedade de casar. Sempre tive essa vontade. Meu sonho sempre foi Os namorar... caras estão fugindo e tem o cara que... Não, 22 aninhos, né? E com quantos anos você já queria casar, Willis? Então, eu sempre tive o sonho por eu nascer num lar, que meu pai e minha mãe não são casados, né? E minha mãe teve outro relacionamento e tudo mais. Eu falei assim, eu não quero isso pra minha vida. Então, eu sempre quis namorar, noivar e casar, mesmo quando eu estava no mundo. Eu só namorei uma vez no mundo. Assim, eu fiquei 3 anos afastado, só tive uma namorada, porque eu queria namorar, noivar e casar. Sempre mesmo eu no mundo, eu tive esse... como que eu digo? Isso era uma coisa que fala... É um ideal, um pensamento, é um princípio que você Era um Exato. princípio que enraizava Porque- no meu coração. Porque, na verdade, você sabe a dor que é estar num lar Sim. onde não tem pai e mãe ali, Exatamente. casados, presentes, não é? Então, assim, não dá para romantizar. Ai, filho separado, né? Igual a gente já ouviu. Ai, uma semana tá na casa de um, outra semana tá na casa do outro. É legal, viaja com um, viaja com o outro. Não. Você pode dizer, porque você passou por isso, então você sabe a dor que é viver dentro de um lar sem ter pai e mãe presente. E aí, o que você fez? Geralmente, a gente reproduz o que a gente aprende dentro do nosso lar, da família de origem. E você falou, não, isso é o que eu não quero e eu vou fazer completamente diferente. Talvez por isso que tenha acelerado o processo de namorar, noivar e casar. E minha mãe sempre me apoiou, né, nessa parte. Ela falou assim, meu filho, faça diferente. Minha mãe sempre falou isso pra mim, faça diferente, tudo mais. Minha mãe é cristã, né? Então, ela me teve muito nova, então ela sempre me apoiou nesse sentido. E eu falava que com até 25 anos eu ia estar casado com a minha casa e ia ter com um filho. E com filhos. Olha, Filhos, hein? doideira da minha cabeça. E as pessoas falavam pra mim, né? Porque eu sempre falei isso desde novo, desde os 15 e tudo mais. As pessoas falavam, é loucura da sua cabeça, você vai casar muito novo, você vai perder a sua vida. Ainda falam hoje. E você fez besteira em casar, você vai perder a sua vida, a sua liberdade. Eu não... É boa a vida de casado? Eu gosto, assim, a Jaine não me priva em nada, né? Eu que sou um pouco mais chato, eu acho que eu sou chato. Ela te serve. Só um pouquinho, né? O Willis gosta de fazer tudo junto. E eu sempre fui muito individualista. Então, a dificuldade que a gente tem hoje é essa. Eu fico assim, vai lá, vai jogar vôlei. Vai lá na sua mãe. Aham. Vai lá fazer não sei o quê. Perde a independência, mas não a individualidade, Isso. né?
Aí mas hoje a gente já se dá bem. Ele já entende quando eu quero ficar um pouco mais sozinha, quero arrumar a casa sozinha, sem você, amor. Aí eu saio de casa, fica ali, amor. Aí agora a gente vai São se os adaptando. ajustes, não é? Isso. São os ajustes. E os combinados, né, que a gente também aprendeu lá no curso, que é importante fazer os combinados. Então, a gente sempre faz um combinado. Vê que Acordo, né? tem alguma coisa que está fugindo ali, a gente senta, não, vamos acertar. O que a gente vai fazer com isso? Ah, vai ser assim, então é isso. E está indo, né? E assim, pra mim, pelo menos, não foi um peso. As pessoas falam que é um peso, né, o casamento. Às vezes, as pessoas falam assim, o peso que a gente sente, muitas vezes, eu acho que de sair de casa é o peso financeiro. Mas é uma coisa normal e eu acho que faz parte do crescimento individual. É verdade. Porque, assim, independente se a pessoa for casar ou não, chega um momento que ela tem que sair da casa dos pais. Em algum momento né? esse ciclo, né, tem que ser encerrado. Exatamente. E aí ela falou, chegou um dia lá, era sábado, era a célula. Aí a célula não estava sendo na minha casa porque minha avó estava com câncer, estava acamada e tudo mais. E ela falou assim, vou te passar o contato dela. Aí eu falei, então me passa que eu vou chamar ela. Tu tá falando tanto dessa missionária aí que eu vou chamar ela. Aí peguei e mandei mensagem para ela, oi, tudo bem, a paz, meu nome é Willis. A sua tia me passou o seu contato, quero te convidar para a célula. E a célula era lá dentro da Cidade de Deus. Reto e direto. É. Dentro da Cidade de Deus. Aham. Aí, quando ele mandou a mensagem, né? Eu vi a foto e falei, é aquele menino que a tia Maria Nova me mandou. Só que a tia Maria Nova, ela tinha várias balas na agulha. Entendeu? Olha, a minha mãe é preparada. Se eu fosse um, ia ser outra. Combatente, Ela já tinha combatente. outras pessoas para me apresentar. Só que no Gente. momento eu realmente estava muito triste ainda por tudo, não queria ninguém. Mas eu queria ir em uma igreja diferente porque eu já estava procurando uma igreja, porque eu precisava sair da minha. Eu falei, bom, é a oportunidade que eu tenho de conhecer uma célula e ver se eu vou gostar da igreja. E quando ele mandou áudio, a voz do Willis é meio fina, né? Aí eu me remeteu, aí eu falei, ele tem uma voz estranha. Aí eu mostrei pra minha mãe, a minha mãe, Jaine, de novo não. A mãe dela, pelo amor de Deus, a mesma coisa não. De novo não. Aí foi uma confusão em casa pra eu não ir. Aí eu ficava naquela, vou, não vou, mas acabei decidindo ir e foi isso, né? E aí, a oportunidade, deixou? Sim, aí fui. Quando a gente chegou na célula, ele quis me levar em casa. Ele disse que no meio da célula teve um momento de oração e ele ouviu Deus falar com ele que era eu. Mas Deus não falou comigo nesse dia. Ele decidiu me levar em casa e quando ele me levou, no primeiro dia eu já sentei e falei, olha, isso aqui aconteceu na minha vida e eu estou assim hoje. Por isso eu não quero um relacionamento. E outra coisa, um detalhe que ela frisou bastante. Eu não namoro menino novo. Verdade. Homens mais novos, pra mim, era uma Eu não coisa namoro menino muito novo. complicada. E nesse dia da célula foi uma coisa muito forte, porque foi sobre perdão, a célula, né? A palavra. Sim, verdade. E aí, eu não estava dirigindo a célula, na época, por essa situação da minha avó. E aí, a pessoa que estava dirigindo falou assim, Willis, ora aí. Quando a pessoa falou para mim orar, eu comecei a orar e o Senhor me incomodou de orar para uma pessoa, para uma causa específica. Aí o Senhor falava para mim assim, não é você que vai orar, é ela. Aí eu falei, mas eu nem conheço a vida dela espiritual, porque a gente tem essa preocupação, né? Assim, quando você ora para uma pessoa, você tem que estar com a vida, assim, pelo menos no altar, direitinho e tudo mais. Mas eu nem conheço ela e tudo mais. O Senhor, é ela que você vai orar. E ela começou a orar. Quando ela começou a orar, o Senhor falou assim para mim, abre os olhos. Aí eu abri, é ela que você vai casar. Então, a partir dali, eu agarrei naquilo e ela falava para mim. Aí a gente, no sábado passado, levei ela em casa, ela falou essas coisas todas. No sábado seguinte, ela falou, vou na célula hoje também. Surgiu alguma coisa. Sem intenções. Só que na cabeça dele eu já estava com intenções. Tinha zero intenções. Zero intenção. Aí a gente começou a conversar a partir de quarta, né? Foi. Aí a gente conversava todos os dias sobre qualquer assunto. Olha a importância, né, de conhecer. Conhecer. Conhecer e se deixar ser conhecido, Sim. como a gente sempre ensina, não é? Sim. E aí, depois que a gente começou a conversar, o Willis, ele já é uma pessoa assim. Se você senta com ele, ele começa a puxar assunto e você conta a sua vida inteira em um dia. Verdade. Então, Flui. não foi muito difícil conversar com ele. Foi bem tranquilo. E eu acho que o mais legal é que, eu não sei se por ele já ter passado, ele não julgava pela situação em que eu estava. Então, isso foi muito reconfortante para mim, né? Ele ouvia e ele não reclamava, ele não Sentiu arregalava acolhida os por olhos. ele, Sim. E ele exerceu empatia ali, né? Sim. Porque realmente não é todo mundo que aceitaria isso. Não, mas na época eu fiquei assim, caramba, passei por uma situação difícil. Mas a dela foi surreal. Eu ficava assim, sabe, sem reação, porque... tipo assim, vou dar um exemplo. Eu fiquei sabendo, eu vi fotos e tudo mais... Mas assim, o dela foi com outro sexo, do mesmo sexo, no caso, e tipo, ela viu.
Então, assim, eu acho que Eu presenciei a cena, foi bem... E era diferente, bem tipo, a gente ruim. atuava em ministérios diferentes. Ela atuava no mesmo ministério com ele, entendeu? Então, o impacto dela foi... A dor foi maior. É. Entendi. E aí, como é que você conseguiu confiar novamente numa pessoa? Como é que você conseguiu se abrir novamente para uma pessoa em tão pouco tempo? Porque você tinha um relacionamento de 3 anos em que você achou que você conhecia, né, a pessoa que você estava namorando e, de repente, você descobre que ela tem uma vida dupla e uma vida muito profana, né, muito ruim. Exatamente. E como é que foi para você, assim, ter essa certeza em Deus que vai casar, que vai dar certo, que é Ele? Então, eu sempre falei com as meninas que eu tinha um grupo de... A gente não chamava célula lá, a gente chamava discipulado. Eu tinha um grupo de discipulado com as meninas e eu sempre frisava com elas que a gente precisa decidir, que tudo na nossa vida é uma decisão. E eu pensava que eu não podia falar aquilo para elas e não viver aquilo. Então, quando eu vi o Willis e eu vi que ele estava disposto a ter um relacionamento comigo, mesmo sabendo que eu não estava ainda 100%, naquele momento eu decidi. E aí, cada dia era uma decisão eu decidia me abrir para ele, eu decidia deixar que ele fosse uma pessoa diferente na minha vida, porque eu tinha essa mania de comparar. E, às vezes, eu fazia comparações sem querer, e aí eu chorava, porque ele via que... Porque... Em alguns aspectos, eles eram muito parecidos, em ser muito comunicativos. Onde ele chega, todo mundo conhece ele, todo mundo gosta dele. E com o meu ex-noivo era a mesma coisa. Ser, tipo assim, ser visível na igreja, Isso. tudo era a mesma coisa. Ela falava assim pra mim, cara, você é muito parecido com ele. E isso me incomodava e acionava uns gatilhos. E aí, eu comecei a orar a Deus. A minha mãe perguntou até se... inicialmente, a gente ia ao psicólogo. E aí eu já conversava com uma menina que ela era psicóloga, então assim, ela também me ajudava nesse sentido, né, para eu ficar mais tranquila. Foi tratar ali sua dor, né? Isso. Foi tratar ali o momento que você viveu. Muito importante isso. Sim, aí foi isso. Juntou, eu acredito, né, a parte espiritual, Sim. porque eu tinha os meus líderes espirituais que me abraçavam e oravam junto comigo. Assim que eu conheci o Willis, eu contei, mesmo sendo pastor da outra igreja, ele ainda era meu pastor, então eu sentei, contei para ele, para minha pastora, e eles me abraçaram e assim tentaram me ajudar de alguma forma. Então eu acho que a união do espiritual com o emocional ali da psicóloga que já tratava essas coisas me ajudou bastante. Que bom. E aí foi bem rápido mesmo. Eu acho que um ponto que marcou bastante quando a gente estava se conhecendo, que foi no segundo sábado, foi que eu falei assim, depois da cela, eu falei, vamos tomar uma água de coco, que foi ali que tudo começou, né? Na água de coco, que a gente sentou realmente. E aí, quando a gente sentou na areia, tipo, ela realmente falou assim, olha, você já ouviu falar na missionária Jaine, né? Então, eu vou te falar quem é a Jaine. Cara, isso pra mim foi impactante, porque nenhuma mulher chegou pra mim e assim, abriu o jogo. Olha, já fiz isso, isso e isso, já passei por isso, isso e isso. Se você quiser entrar nesse barco, é assim, você quer? Foi assim que ela falou pra mim. Foi bem assim. E assim, naquele momento eu também falei pra ela. Então, tipo assim, não teve aquele parcial, sabe, Érica? Eu vou me mostrando aos pouquinhos. Ela já falou, olha, eu sou assim, 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 assim. Que fazia parte da história dela e você tinha que saber. Exatamente. Olha a importância da honestidade e transparência no relacionamento. Então, porque a pessoa, quando começa a se relacionar, ela tem medo de contar, porque ela tem medo de ser rejeitada. Então, assim, eu vejo que não foi uma estratégia, mas como ela já tinha sofrido algo antes, ela despejou, porque assim, se não for para ser, não vai. Ele então, vai. Eu não quero iniciar uma coisa para terminar. Eu não preciso Até me omitir para ser aceita. Eu acho que isso fez muita diferença porque você já estava tratada. Porque relacionamentos saudáveis são compostos de pessoas saudáveis. Sim. Então, se ela tivesse ferida, se ela ainda não tivesse ali emocionalmente bem, ela poderia esconder. Não, ainda não estou preparada para falar, não é isso que eu quero. Então, isso faz toda a diferença. E quando ela falou assim, eu achei uma coisa muito madura, sabe? Eu achei diferente, porque não é o normal. No primeiro, tipo assim, cara, a gente não tinha começado nada, a gente não tinha dado um beijo, nada, nem conversado sobre nada. Ela sentou na praia, então, eu sei que você tem interesse em mim, então eu vou te apresentar quem eu sou. Quando ela falou assim, eu fiquei assim, ela, tá tudo bem? Eu, você não vai falar nada? Eu, não, agora eu vou te falar quem eu sou. Porque eu fiquei tão impactado, sabe? Foi. Com a sinceridade e tudo mais, e ela falou assim pra mim, olha, eu preciso que você saiba que a gente precisa orar e saber se a gente quer entrar nesse relacionamento, porque eu não vou entrar em outro relacionamento para só ser um relacionamento. Sim. Aí eu falei assim, e eu também não quero isso para minha vida.
Aí a gente, né, teve aquela cena de filme, né? Ela me agarrou e me beijou. Mentira! Botaram uma musiquinha ao fundo, não? Ai, gente. Tô brincando. Não, né? A gente se beijou ali, né? E aí, Foi. ali, eu sempre... Por eu ter uma célula na igreja e tudo mais, isso me cobra uma outra postura. Não é que quem seja crente ou quem frequente uma igreja não seja, mas a gente acaba sendo um exemplo. Sim. O peso é um pouco Exatamente. maior. Quando você é mais visto, acaba Sim. que pesa maior, né? Então, O eu que você sempre me faz- preocupei assim, a minha vida é a minha vida, mas se eu influenciar em outras vidas, aí já é um problema que não é só meu. Sim. Ser responsável, né? Exatamente. É o pastoreio isso, né? E aí eu virei pra Jaine e falei assim, então, a gente deu um beijo. Ficar, a gente não vai ficar. Porque eu tenho uma célula e eu falo pra jovens que eles não podem só ficar. Como é que eu vou ficar? Não tem como, não existe isso. Aí ali selou o namoro. Não. Mas a gente falou, eu ia viajar, fiquei 2 semanas viajando. A gente falou, vamos orar. Aí todo dia de noite a gente orava e lia a palavra. E quando eu voltar, a gente... É. se for dar Estavam vontade- separados, cada um no Isso. seu lugar, Isso, né? ele me ligava, ele estava Aham. viajando. Então ele ficou 2 semanas fora. Foi as 2 semanas em que a gente ficou orando Sim. juntos, cada Pra um na sua começar. casa, isso. E Quando quando ele eu- voltou, a gente já iniciou o namoro. Foi quando eu voltei. Ah, ele foi na minha casa e Não, eu voltei, era aniversário da minha avó em Búzios. Aí o que que eu fiz? isso, aí ele foi lá em casa e falou assim: "Se arruma que eu vou levar você para Búzios, que a gente vai pro aniversário da minha avó". Ah, sim. Sem Aí a 2 minha semanas que a mãe- gente se conheceu. E a sua mãe? Sua mãe Então, falou, a minha "Que mãe, isso?" a minha mãe não acreditou. Minha mãe, você vai? Eu falei, vou. Aí ficou a minha mãe, super protetora, ficou lá sentada no sofá esperando o Willis. Quando o Willis chegou, ela sentou. O que você quer com a minha filha? Porque o meu pai, ele já é mais quieto. Ele é meu Primeiro, padrasto, assim, né? ó. Ele não é meu pai mesmo. Mas ele já é mais quieto. Ele não costuma... Mas a opinião dele sempre vale muito pra mim também. Só que a minha mãe é mais tagarela, que quer saber... direta ali. E ela que passou mais aquele momento comigo, né? De sofrer junto ali. Sim. Ela queria matar o meu ex-noivo. Então, qualquer pessoa que chegasse... Imagino, né? é, A preocupação dela e o cuidado. Ela estava muito machucada também em relação a isso. Portanto, que ela falou pra mim assim, eu só confio em você depois que minha filha casar. É. Antes disso, Ela eu não vou ficar tinha... cheirando você, não. Ela falava pra Isso mim. aí, Vai ela ficar o falava quê? que não ia Cheirando, tipo assim, ficava... Paparicando, cuidando. bajulando ela. Meu pai sempre falava que ela era muito cuviteira, que assim ficava, né? Aí ela, eu não vou ser com o Willis, eu só vou ser legal com o Willis quando eu tiver E é certeza. verdade? Aconteceu? Ela tentou, ela mas ela já tentou. gostava dele de graça, todo mundo gostava muito dele, É, então. né, Willis? Ela ficou É. assustada, tipo, quando eu cheguei lá, ela me botou na parede, né? E falou assim, e aí, o que você quer com a Quais minha são filha? as suas intenções? Quais são as suas intenções? É. Aí eu falei pra ela, então, eu quero casar com a sua filha. Aí ela olhou pra minha cara assim, tá bom. Aí deixa eu ir. Semanas Você tem ali. certeza? Com Aí 2 ela, você tem semanas. certeza? Aí eu tenho certeza que eu vou casar com a sua filha. Aí ela, Jaine, e você? Mãe, eu acho que também tenho certeza. Aí, tipo Foi assim, bem mas a gente assim. tinha acabado de namorar, a gente tava começando a namorar naquele Gente. dia. Naquele dia, primeiro dia de namoro, a Aí gente já ela- sabia que ia casar. Então tá bom, vamos ver onde isso vai dar. E aí, ela falou assim pra mim, então tá bom, então eu vou botar meu joelho no chão e eu vou orar, porque se isso não for de Deus, isso vai se desfazer. Porque ela é pastora, ela é bem... Amém, Eita. amém, isso aí. Aí, não, pastora, não ora agora não. Espera um pouquinho aí. Não, Espera um deixa ela orar. minutinho. E aí vocês já deram o passo o quê? Vocês já sabiam que vocês iam casar em pouco tempo? Já tinham estipulado isso? No primeiro dia de namoro, assim que a gente começou a namorar, ele me apresentou pra família dele toda. Meu- E ele pro nunca meu pai. tinha. Acho que ele nunca tinha apresentado ninguém Nunca da tinha família. feito isso com nenhuma Não. namorada. E a Fiz gente isso já só falou- com a namorada que eu namorei 1 ano e 8 meses, mas assim, foi bem depois. É. Aí, no primeiro dia, a gente já falava de como que a gente ia casar, mas não tinha uma ideia de quando. A gente foi pra Búzios, meu pai mora no Chile. Aí a gente foi pra Búzios e tudo mais, aí apresentei e tudo mais. Na volta, meu pai é do mundo, né? Aí a gente falando, pai, se organiza pro senhor vir, porque a gente vai casar. Aí, meu pai, vocês estão juntos há quanto tempo? Aí ele... Há 4 meses, 5 meses, 4 eu meses- por aí. Por aí. É, por aí. Tinha 2 dias, eu acho, Tinha de 2 namoro. dias. Gente. E aí a gente foi. Aí ele falou assim: vocês são. Aí ele falou a mesma coisa, né? Vocês são malucos de casar e tudo mês. Namora bastante. Faz bastante relação sexual. É assim mesmo. Faz o que você curte bastante, viaja. Era completamente diferente, né? Se você quiser, quando vocês quiserem, quando tiver tudo organizado, vai ficar se juntando para quê agora? Você mora na sua casa da sua mãe, ela mora na casa da mãe dela. Vai destruir a vida, não sei o quê. Foi, mas aí, daí pra frente, a gente já ficou. Vamos casar, vamos casar. Mas quando? Porque o Willis tinha... O salário dele todo era comprometido com os apartamentos, porque ele não ia casar, né? Então, a gente tinha dinheiro. não tinha salário. E eu tinha acabado de sair do meu emprego
e estava fazendo um estágio num escritório de contabilidade. Eu ganhava R$600. Não dava pra casar, Aí né? o Willis, como que a gente vai casar? Eu ganho R$600 e o seu salário está Pra casar tem comprometido. que ter, né, renda, É. Ter né? renda, Pra gente. poder pagar, né, os Sim. boletos que chegam. Aí passou um tempinho, eu estava finalizando o estágio lá e ele me convidou para trabalhar lá na empresa. E aí eu fiquei entre trabalhar na empresa com ele ou me efetivar no escritório, porque já era algo que eu queria também. Só que o escritório era longe, enfim. Aí a gente Em São João de decidiu. Meriti. Aí decidimos ficar na empresa e ele decidiu devolver um apartamento, porque não dava para pagar os dois e casar. E aí ele devolveu um apartamento, ficamos com um só, que é o que a gente mora hoje, e estamos aí. E a gente vive bem tranquilos, graças a Deus. bom. O mais impactante do nosso relacionamento, que ela encurtou bastante, né? Porque tem Aham. pouco tempo. Sim. Muito. Mas o mais impactante foi que, no momento que a gente foi casar, nenhuma das duas famílias e nem a gente tinha dinheiro para casar. E eu tinha um sonho de casar, Fazer né? festa. Exatamente. Eu sempre, tipo assim, sempre tive na minha cabeça que é a promessa de Deus, eu casar, ter um casamento digno. Não é assim, quem não quer fazer festa e tudo mais, mas eu tinha esse sonho. E a Jaine, ela não tinha tanto esse sonho porque ela já estava frustrada. Ela falou assim, eu já organizei 2 vezes de casamento. Já tinha noivado 2 vezes. E não então... casei. Então, eu não quero fazer isso pra minha vida. Eu falei assim, então tá bom. Aí a gente ia casar só no cartório. Isso, ia comemorar em um restaurante. Isso. Já tinha acertado Só a tudo. família ali. Só a família, porque eu não Isso. tinha condições. Sim. Tipo, a minha mãe não tinha condições, a mãe dela também não tinha. E aí minha mãe falou, por que você não faz uma coisa simples assim? Aluga um espaço, um sítio, aí cada um dá uma coisa e tudo mais. Aí eu falei, boa ideia. Aí liguei para uma pessoa lá da igreja, a pessoa, mas eu casei num salão tão baratinho e tudo mais. Começamos. Nisso, quando a gente começou a namorar, eu já me matriculei no curso de noivos, porque a gente já sabia que a gente ia casar. E só que não deu muito tempo, porque quando o curso começou, a gente já estava prestes a casar. Mas a gente entendeu que a gente queria fazer diferente. Então a gente queria, tipo assim, se capacitar. Até a Erika e o Douglas deu a oportunidade, né? Mas assim, a gente já estava pronto, né? Estava quando a gente encaminhado para entrou casar. no curso, a gente não estava casado. Não, A gente casou não. 1 mês e pouco depois, 2 meses. Vocês foram comprometidos, finalizaram Isso. o curso. Já foram para aula de intimidade já na prática, né? Sim. Na verdade, também vocês deixaram bem claro pra gente que vocês tinham um chamado de trabalhar Sim. com casais, né? Então, a gente entendeu isso, validou e vocês abraçou a estão causa, aí, né, liderando e finalizando a primeira turma de vocês, não é? Sim. Do curso A Caminho do Sim, na Igreja Batista, né? Que Sim. vocês congregam. E um casal da nossa turma casou também. Faltando algumas aulas para Olha! finalizar. Aí eles falam que seguiram o nosso exemplo. discípulo. Porque, Então, agora pois bota é. eles como co-líder depois. Pois é, e eles estão indo lá, a gente Bom. acompanha eles agora de perto, mais de perto, né? E tá dando tudo certo Bom. também, graças E a o Deus. que eu achei assim, impactante, que tipo assim, eu tinha uma vida, antes de eu entrar no relacionamento com a Jaine, eu tinha uma vida mais folgada, vamos dizer assim, um tempo que eu fiquei mais folgado, tinha condições de, tipo assim, casar, fazer o casamento que eu queria e tudo mais. E nesse momento, tudo se apertou. Assim, tudo deu... Tô falando... Parece que as coisas travaram de uma certa forma. E a Jaine falava assim pra mim... Eu acho legal, né? Que eu... Tipo assim, sou apaixonado na minha esposa. Porque ela, em todo momento, realmente, ela confiou em mim. Eu falei assim, amor, vamos casar e tudo mais. E ela, amor, mas a gente não tem nada. A gente não tinha geladeira, fogão, nada. Não sabia onde ia morar o apartamento que eu tinha, já que estava pronto. Estava alugado. Então, a gente não tinha pra onde ir. Eu falei, vamos casar. O Senhor vai providenciar as coisas. E a gente tinha orado e tinha entendido que era o momento. Menina, eu sei que aconteceu um rebuliço. Eu fui lá, a minha líder na época, a Vânia, falou assim pra mim, Willis, cara, é uma promessa de Deus na sua vida, eu tenho certeza. Ela me acompanhou, tipo assim, desde quando eu me afastei e tudo mais, ela me acompanhava há mais de 5 anos. Eu orava pela minha vida e tudo mais. E ela falou assim, eu tenho certeza que o Senhor vai proporcionar isso pra vocês. Aí eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Ela, vai lá e fecha a festa que o Senhor vai providenciar. Gente, eu não tinha, loucura. Quando eu fechei a festa, a gente ficou assim... Como é que a gente vai fazer para pagar? E assim, eu já fico preocupada, porque a gente já tinha ou comprava os móveis para casa ou pagava o casamento. E o Willis queria os dois. Pela fé ali. Sim. A gente decidiu pela fé. E assim, vou te falar, Deus a nossa festa foi proveu. para 250 pessoas. Sim, proveu. E o Senhor proveu todas as 250 coisas. Assim, pessoas. o casamento, vocês sabem que é caro. Sim. E assim, o casamento praticamente todo foi pago. A gente ganhou muitos presentes e todos os presentes em dinheiro. Então, acho que benção. 80% da nossa festa foi presente Sim. dos nossos convidados e todos deram presente em dinheiro. Que Se eu ganhei, lindo. acho que um jogo de panela, assim, sem ser em dinheiro, foi muito. Mas todos os presentes foram em O Senhor dinheiro. providenciou assim toda. Amém. E assim, gente, foi em pouco tempo. Foi 2 meses e meio que a gente organizou a festa.
Realmente, olha, Sim. os casais que estão aí precisando casar, façam esse voto com Deus, claro, corram atrás, Sim. né, trabalhem assim como eles, mas façam um voto com Deus que Deus promete o que cumpre. Sim. E eu acho que é uma decisão também, né? Sim, Porque, sim. assim, volto a falar, né? Uma coisa que me impactou, que a minha esposa realmente, tipo assim, confiou. Tipo, ela falou pra mim assim, foi muito engraçado, que ela falou assim, eu sei que passar fome com você eu não vou, porque eu sei que você corre atrás, então vamos embora. O provedor, né, Então, Douglas? Que a gente fala, a tem que importância ser. do provedor. Então, né? assim, pra mim foi bem impactante, porque assim, eu também não sabia o que eu ia fazer. Eu sabia que o Senhor ia dar um jeito, a gente ia correr atrás e tudo mais. E, cara, foi uma coisa surreal, porque a gente não tinha dinheiro pra fazer pra Ed, eu não tinha dinheiro pra alugar o terno, ela não tinha, 15 dias da festa, ela não tinha vestido ainda. Então, assim, e o Senhor proveu Dá tudo. muita história, gente. Mas Muita fala uma coisa, o presente de Natal chegou? Chegou! Pois é, né? Quanto tempo vocês estão de casados? Agora. Vai fazer, dia 23 agora faz 11 meses. 11 meses. 11 meses. E qual é o Casados. Casados, quase um ano. Então, desde quando a gente casou, O Willis a gente fala sentou muito. e conversou, né? Ah, E a nossa conversa era que a mãe dela teve problema para engravidar e tudo mais. É. Que a Jenny já tem 26 anos, né? Pra mim, aqui, Eu muito sou velha. Ele Eu fica, brinco. você já tem quase 30 eu anos, tive amor, quase você é 10 velha. anos depois. Aí, tá vendo? Mas a gente brinca, né? Claro. E aí o nosso combinado era o seguinte: quando tiver que vir um baby, deixa vir. E aí, 9 meses de casado e nada de baby vir. E aí eu O falei pra Willis ela, desesperado já. eu falei pra ela, amor, ano que vem a gente começa a ir no México e tudo mais pra ver se tem algum problema. Porque a mãe dela demorou 8 anos pra engravidar do segundo. Foi. Ela fez tratamento Ela por fez 8 tratamento. anos pra conseguir engravidar do meu irmão. Então a gente tinha esse receio, né? E eu trabalho com gestante. Então, tipo assim, eu já vi as pessoas ganharem a vida toda, porque muitas pessoas querem assim, eu tenho que estar com tudo mobiliado, eu preciso Tudo estar com carro pronto. zero, eu preciso ganhar 30, 40 mil para mim ter um filho. E aí a gente falou assim, não é isso que a gente quer para nossa vida, né? A gente tem que ter uma estrutura assim. Casaram e não evitaram. Não. Desde o início. Desde o início. Tudo lá. A gente já casou e esperando que tivesse um filho, principalmente por essa parte da minha mãe, Sim. porque como ela teve problema, e eu também tive problema na minha adolescência, fiz tratamento, porque eu tinha muito cisto no ovário, aí tinha muitas coisinhas que me deixavam muito preocupada de não conseguir. E eu já... Não, eu acho que não pela idade, porque eu não considero velha, igual eles ficam falando. Não, idade não. Mas eu falava assim, eu prefiro que venha hoje, agora, com 26 anos, do que garantir. isso aí. Porque se daqui a um ano eu descobrir que eu tô novamente com um problema de cisto, ou qualquer outro problema, né? Porque a Sim. minha mãe teve esse problema, eu tenho outras pessoas na minha família que têm esse problema. Eu já sei que eu tenho um filho, se eu não puder ter outro, amém. Mas eu sei que um eu tenho e tá E garantido. engraçado que logo quando a gente ia casar, a gente foi numa igreja e uma mulher falou assim pra gente, como é que ela falou, amor, que você que... Ela falou pro Willis, né, que Deus iria dar um casamento a ele, que Deus ia honrar ele e que ia dar um filho, que ia ser muito rápido, pra ele não se assustar. Aí a o Willis gente- é tudo rápido mesmo na vida dele, né? Não é nenhuma E aí? novidade. E aí? Conta. E aí que Conta agora... que a gente quer saber. Aí agora a gente já tá esperando o nosso bebezinho, né? Isso. Ai, gente, É. que lindo. Então, presente de Natal. Esse Natal é especial Esse para Natal é vocês. especial. Muito. Que lindo. Vocês gostam de comemorar o Natal? Sim, a minha família sempre foi muito. A do Willis também é bastante, mas a minha família sempre foi de encher a casa toda, fazer amigo secreto. Legal. Todo mundo leva, e faz banquete. A minha família é desse A nível. gente come, né? Muito. É antes, durante e depois, É. né? E aí, vão celebrar juntos com a família de origem? Como é que é? Na sua casa? Ainda não sabe? Pois é, a gente decidiu como? passar na casa da mãe dele, Tá. porque por ela perdeu a avó dela há pouco tempo, então a gente quer estar mais próximo dela, né? E porque os irmãos dele são pequenos ainda e a minha família mora um pouco mais longe. Então a gente decidiu passar o Natal com a E família tudo dele, bem, que é né? mais próxima a isso. E aí estamos vendo se no ano novo vamos para minha mãe, até a gente ter uma casa, porque o objetivo é todo mundo na nossa casa. Eu tava vendo aqui. Os seus, os nossos, tudo junto. Fazer o banquete em casa. Ano passado a gente passou todo mundo junto. Isso, Natal na casa dele, Ano Novo na minha mãe. Obrigada, uma honra ter Uma eles honra. aqui, uma honra ter vocês com a gente lá no curso, né? Uma honra poder ter um casal tão novo, mas com
com entendimento do propósito da missão de vocês, que é abençoar outros casais. Então, que Deus possa abençoá-los, que Deus possa prosperar vocês, né? Que esse baby venha aí para trazer mais alegrias, né? Já sabemos que é um grande servo do Senhor, ou serva, mas que a família de vocês continue. É servo, é homem, acho que é homem. Tá, então, que realmente Vamos continue aí, né, ali aos pés do Senhor e servindo. Que Deus abençoe muito, muito, que vocês tenham um lindo e abençoado Natal. Amém. Amém. Quero agradecer vocês também pelo convite, né? E por Isso também acreditar na mesmo. gente, porque vocês na caminhada, né? A gente é novo e tudo mais, e eu sei que vocês realmente acreditaram na gente, porque vocês depositaram também a confiança da gente dar o curso, que a gente dá com o nome de vocês e tudo mais, Sim. na nossa E igreja. a gente sempre tenta deixar claro, não só para os nossos alunos, mas para todas as pessoas, que vocês não fazem exceção de pessoas, porque mesmo não sendo membros da Atitude, é uma igreja que a gente já gosta muito, mas mesmo não sendo membros, vocês tratam a gente como iguais, convida para todos os eventos como igual, faz da A gente mesma acha forma, os isso muito presentes são os mesmos, e o cuidado, né, que a gente não esperava, mas que graças a Deus a gente tem. Mostra e tem sido... a unidade do corpo, né? Independente Sim, de placas de sim. igreja. Eu achei isso bem legal. Isso tem... A gente sempre comenta isso com todo mundo. Que bom, Que a gente se sente ficamos muito felizes. abraçado como um casal que faz parte do curso O e dá Douglas o está curso. emocionado, ó, ele chora. E é Obrigada. isso, e a gente quer fazer a mesma coisa que vocês fazem Amém. hoje, né? Amém. Para as outras pessoas, nas outras igrejas. Amém, obrigada. Queremos agradecer a sua presença aqui nesse Natal especial do New Waycast. Que Deus abençoe o seu Natal, a sua família. Não é, amor? Que vocês verdade. continuem celebrando Jesus, o convidado especial. Celebre a vida. Celebre Jesus. Feliz Natal, gente. Tchau. Tchau, galera. New Waycast. Podcast